Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler o final do terceiro capítulo dessa carta. Gálatas, capítulo 3, do verso 23 ao verso 29. Que o Senhor nos auxilie, nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Amém? Gálatas 3, versículos 23 a 29, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós e lida, pedimos que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos muito, ó Deus, ouvir a tua voz, ter o nosso coração quebrantado pelo teu Espírito e nos conformar àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, ajuda-nos nesse momento, Deus. Abra o nosso coração, abra os nossos olhos para as verdades que precisamos ler e ouvir, que assim sejamos transformados pelo Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Em 29 de abril de 2011, o mundo, ou na verdade boa parte dele, parou para assistir ao casamento de Kate Middleton com o príncipe William, na Inglaterra. Aquela foi uma cerimônia bem peculiar, bem comovente, na verdade, porque Kate havia convidado várias pessoas da sua vila. Ela e o príncipe decidiram fazer um casamento um pouco mais popular, digamos assim. Então eles convidaram o carteiro da sua vila, o dono do bar local, o lojista e a sua esposa. E esse aspecto de modéstia, na verdade, acabou destacando ainda mais a coisa notável que estava acontecendo ali. Isso porque, na véspera daquele dia, na quinta-feira, dia 28 de abril, ela era apenas Kate Middleton. No entanto, um dia depois, foi assumida na família real, foi incluída na família real. Ela assumiu uma nova identidade. Ela não é mais Kate Middleton, é agora a duquesa de Cambridge. E em virtude do seu casamento com o príncipe, ela também se tornou herdeira do trono. Um herdeiro, vocês já sabem, é aquele que pode reivindicar o direito legal a uma herança. E da mesma forma, meus irmãos, é isso que nós nos tornamos pela fé em Cristo. Aqueles que pertencem a Jesus são herdeiros segundo a promessa. É o que nós lemos aqui. Nós agora estamos na fila para recebermos a herança que Deus está preparando para os seus filhos. E esse é um dos assuntos tratados por Paulo na sua carta aos Gálatas. A nossa filiação espiritual. E lembrar desse assunto é muito importante no início de mais um ano, de mais um ciclo que se inicia na nossa vida.
né? É a partir dessa verdade, a verdade de que nós somos filhos de Deus, que nós vamos encontrar forças para viver, para enfrentar os desafios do nosso dia a dia, para lidarmos com os nossos dramas familiares, com os problemas do trabalho, as angústias e tristezas que sobrevêm sobre nós. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo está argumentando e explicando que através de Cristo Jesus, nós recebemos uma nova identidade. Nós fazemos parte de uma nova comunidade e nós temos direito a uma nova herança. Só para situarmos melhor aqui o que Paulo está escrevendo aos Gálatas, eu quero que você lembre de 3 coisas principais que ele vem dizendo até esse momento, até o capítulo 3. Primeiro, que Deus fez uma promessa lá no Antigo Testamento a Abraão, uma promessa inviolável, imutável. Ele estabeleceu uma aliança com Abraão lá no início do Antigo Testamento, Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. Uma promessa que foi finalmente cumprida em Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo vai nos ensinar, essa promessa que Deus fez a Abraão abrange tanto os judeus quanto os gentios. Isso porque Deus prometeu a Abraão que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, o evangelho não foi apenas uma bênção para Abraão e para os seus descendentes na carne, mas também para todas as pessoas, também para os gentios. E em terceiro lugar, Paulo vem dizendo que a aliança que Deus fez por meio de Moisés, ou seja, a lei contida ali em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a lei que nós lemos no início desse culto, ela ocorreu 430 anos depois das promessas a Abraão. Por que é muito importante você se lembrar disso? Que a lei veio depois das promessas feitas para Abraão. Porque se a salvação viesse por meio da obediência à lei de Moisés, isso invalidaria as promessas feitas a Abraão. Mas então, para que servia a lei de Moisés? É isso que Paulo está tratando no início do nosso texto. Você provavelmente sabe que a história do povo de Deus na Bíblia é dividida em 2 grandes momentos. O Antigo Testamento, quando o povo estava debaixo da servidão da lei, ou seja, era necessário que as pessoas cumprissem todos os mandamentos da lei mosaica, da lei, para que Deus fosse favorável a eles. E um outro momento chamado Novo Testamento. O momento quando o próprio Filho de Deus se torna um de nós e vem para cumprir a lei em nosso lugar. E por isso, todo aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, todo aquele que o considera seu representante diante de Deus, é de fato representado por Ele. Isso é o que Paulo chama aqui de o tempo da fé. Paulo nos ensina, no versículo 23, que todo o tempo do Antigo Testamento tinha uma grande validade. Embora as pessoas se sentissem esmagadas pelo peso, pela responsabilidade de ter que cumprir a lei para serem aceitas por Deus, essa lei tinha um aspecto relativamente bom, digamos assim. Como nós não conseguíamos cumprir a lei em sua totalidade, nós nos dávamos conta de que era necessário alguém que cumprisse a lei em nosso lugar. Nós nos dávamos conta de que aquela lei apontava, ela revelava para nós a necessidade de um Salvador, de um resgatador. Já que eu não consigo, eu preciso de alguém que consiga, eu preciso de alguém para me representar. A lei então traz para nós essa consciência de culpa e o anseio por um Salvador, por um resgatador. E é por isso que Paulo vai começar dizendo aí, que antes nós estávamos sob a
tutela da lei. Ela servia de aio. Essas são duas palavras bem importantes, expressões muito importantes que Paulo utiliza aqui. Duas metáforas, né? Lógico. A palavra tutela é retirada do campo da prisão. É a mesma palavra que nós utilizamos hoje para uma custódia. É como se nós fôssemos prisioneiros e a lei fosse o guarda que vigia a nossa cela. Já a palavra aio, no versículo 24, tem o sentido de guardião, de pedagogo. Só que na época de Paulo, pedagogo não tinha o mesmo sentido que tem hoje, né? Naquela época, pedagogo era um escravo responsável por levar as crianças de uma família até a escola. E nesse sentido que a gente pode utilizar essa palavra aio aqui como um guardião, uma pessoa que vigia. Ou se você preferir também, uma babá talvez, né? Alguém que está sempre acompanhando, escoltando e se preciso fosse, inclusive disciplinando aquela criança. Agora, notem que nesses dois sentidos, as pessoas que são vigiadas, tanto no caso da tutela, quanto no caso do aio, anseiam pelo dia em que estarão livres. Então, o caráter da lei do Antigo Testamento era preparatório, era disciplinar. Ele preparava o coração daqueles que estavam debaixo da sua tutela para a pronta aceitação do Evangelho de Cristo através da fé. E é por isso que Paulo continua aí no versículo 25. Mas tendo vindo a fé, ou seja, quando a obra de Jesus foi consumada na cruz, então nós tivemos acesso à graça de Deus pela fé em Cristo. Ele diz aí, nós não permanecemos subordinados ao aio. Se antes éramos como prisioneiros da lei, agora nós somos livres em Cristo. Se antes nós éramos como crianças, vigiadas, disciplinadas pela lei, agora nós atingimos a maioridade e não estamos mais subordinados a ela. Mas não se engane, dizer que nós não estamos mais subordinados à lei, não significa dizer que ela não serve mais para nada. Não significa dizer que eu posso jogar fora todo o Antigo Testamento, considerar válido para mim só o Novo, só o tempo da graça. João Calvino, quando comenta esse texto, explica que a lei, ela ainda serve como um freio para nós. Ela é como um freio que nos mantém no temor do Senhor. O que Paulo, então, está querendo nos ensinar é que algumas qualidades da lei, alguns aspectos da lei, foram extinguidos. Por exemplo, você deve lembrar que a lei vincula o fazer boas obras com uma recompensa ou um castigo. Ou seja, ela promete vida àqueles que a cumprem e promete castigo, maldição a todos que a transgridem. A lei exige do homem também a mais elevada perfeição, a mais exata obediência. Ela não faz qualquer concessão, ela não oferece o perdão, mas chama os transgressores a um sério reconhecimento da menor ofensa que eles cometem. A lei também não mostra com clareza a Cristo. Ela até aponta para ele de um modo distante, mas ainda encoberto pelo véu das purificações que ela previa. E todos esses aspectos, Paulo explica aqui, ou melhor, esses problemas, da lei, foram abolidos quando Jesus Cristo vem e cumpre todos esses aspectos da lei. Então, se a sua fé está em Jesus, você não está mais debaixo da lei. Ela já não te condena mais, já não te aprisiona. Você tem um relacionamento radicalmente novo com Deus. Aquilo que antes era um dever, era um peso, agora se torna um prazer, um desejo. Em outras palavras, a nossa identidade muda. Éramos prisioneiros
dependentes. E quando Cristo vem, Ele nos torna livres e independentes da lei. Ok, entendo isso então, teologicamente, muito bem. E como eu faço para aplicar isso na minha vida, pastor? O que isso tem a ver comigo no meu dia a dia? Por que lembrar disso é tão importante? Porque nós precisamos, meus irmãos, relembrar e ouvir constantemente sobre a natureza da lei e a que propósito ela serve. Nós somos todos bons legalistas de coração. De tempos em tempos, nós pensamos que a nossa obediência, de alguma forma, vai tornar Deus favorável a nós. Faz com que Ele nos olhe com um maior favor, com que Ele nos dê alguma recompensa. Muitas vezes nós agimos e pensamos que é conforme nós agimos que Deus vai nos tratar. Então, se a gente pecou naquele dia e algo de ruim acontece mais tarde, a gente logo associa, puxa vida. É claro que só está dando errado isso daqui na minha vida porque hoje de tarde, hoje de manhã, eu cometi tal pecado. A gente acha que Deus nos trata segundo as nossas obras e não pela graça que Ele mesmo nos ofereceu. E mais, quantas vezes nós desprezamos também as pessoas que não vivem exatamente como nós. Nós encontramos uma maneira de nos comparar com os outros, para que nós possamos nos considerar melhores do que eles. Nas roupas que nós vestimos, nos carros que dirigimos, no livro que nós lemos, a música que nós ouvimos, a comida que comemos, a maneira como descansamos ou temos o nosso momento de lazer, a forma como nós educamos o nosso filho, ou seja lá o que for. A gente sempre encontra algo para se agarrar e então medir o outro pelos nossos padrões, ao invés dos padrões de Deus. Era isso que acontecia na época de Paulo. Havia lá os crentes conhecidos como os judaizantes. Aqueles que defendiam, que afirmavam que você só podia ser salvo, você só era verdadeiramente cristão se você fosse circuncidado, se você guardasse o sábado, se você cumprisse as festas que os judeus tinham também. Mas Paulo vem então falando, olha, tomem cuidado para vocês não voltarem ao estado passado de vocês. Paulo mostra que nós não podemos oferecer nada de nós mesmos para melhorar a nossa posição diante do Senhor. Em vez disso, é a nossa união com Cristo que nos torna favoráveis, que nos torna agradáveis a Deus. A nossa união com Cristo nos torna filhos de Deus e filhos na fé. Filhos de Abraão pela fé. É por isso que a partir de então, Paulo passa a falar de 3 benefícios que Cristo nos dá quando cremos nele. Através de Cristo, nós recebemos uma nova identidade, nós fazemos parte de uma nova comunidade e nós temos direito a uma nova herança. Através de Cristo, nós recebemos uma nova identidade, nós fazemos parte de uma nova comunidade e nós temos direito a uma nova herança. Então, em primeiro lugar, nos versos 26 a 27, nós recebemos uma nova identidade. Veja aí, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Assim como Kate Middleton passou a fazer parte da família real, recebeu um novo nome, uma nova identidade ao se casar com o príncipe William, o cristão é aquele que também recebe uma nova identidade quando crê em Cristo.
Aos Efésios, Paulo escreve que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o espírito da desobediência, fazendo as inclinações da nossa carne, e nós éramos filhos da ira. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos de Deus. John Stott, quando comenta esse texto, lembra que nós não somos menores sobre o controle de um tutor, que era a lei, mas filhos de Deus, herdeiros do seu reino glorioso, e desfrutamos agora do status e privilégios de filhos adultos. Nós temos agora alguém para ser o nosso Pai perfeito, para nos chamarmos de Pai, porque nós oramos exatamente a Ele, ao nosso Pai que está nos céus. Existe alguém para cuidar de nós, porque o nosso Pai Celestial sabe exatamente do que nós precisamos. Ele nos ama com terna afeição. É assim que o apóstolo João vai nos escrever na sua primeira epístola: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Deus nos ama tanto que se recusa a nos deixar seguir o nosso próprio caminho. Em vez disso, Ele muitas vezes nos disciplina para nos tornar santos. É o que o autor da carta aos Hebreus escreve também. Veja só, Hebreus 12, versículo 7. É para a disciplina que vocês perseveram, pois Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? E o melhor de tudo é que Deus prometeu a seus filhos a sua herança infinita e eterna. Se nós somos filhos de Deus, Paulo argumenta também com os romanos, então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso, não há status mais elevado que um ser humano possa alcançar do que ser chamado filho ou filha do Deus Altíssimo. E isso é algo que nós precisamos nos apegar, meus irmãos, porque muitas vezes nós somos duros conosco. Nós nos sentimos fracassados porque não nos achamos bons pais ou boas mães, bons maridos ou boas esposas, bons profissionais. Nós nos sentimos julgados por sermos divorciados, viúvas, solteiros. Nos sentimos menosprezados por não ter o melhor emprego ou não conseguir estudar nas melhores universidades. Hoje pela manhã o pastor Marcelo estava falando sobre as influências sutis que muitas vezes o mundo coloca sobre nós. Influências que podem vir inclusive na área da sexualidade. O mundo quer que a gente acredite que nós somos a nossa sexualidade. Então ele quer que a gente se identifique. Mas não é isso que a Bíblia trata. A nossa sexualidade faz parte de nós. É parte de quem nós somos. Mas não é tudo. E é por isso que a nossa sexualidade pode ser colocada diante de Deus e pode ser tratada e trabalhada segundo o propósito de Deus para nós. Nós esquecemos muitas vezes que o ponto central da nossa identidade, aquilo que realmente define quem nós somos, é exatamente isso. Nós somos filhos de Deus. É isso que importa. É assim que Deus nos vê. Uma pessoa se torna filho ou filha de Deus quando deposita sua fé em Jesus Cristo, quando crê e recebe como seu único Senhor, Salvador e representante diante de Deus. E Paulo utiliza uma metáfora muito rica aqui, porque ele diz que quando nós cremos em Cristo, nós nos revestimos de Jesus, nós vestimos uma nova roupa. Paulo quer dizer que nós cristãos estamos tão unidos a Cristo, que na presença de Deus, nós possuímos o mesmo nome, o mesmo caráter de Cristo. Nós somos vistos nele antes de nos vermos em nós mesmos.
Para ficar mais claro, talvez você lembre de uma cena do filme O Rei Leão, quando Simba chega perto de um lago e então para e começa a se olhar ali e espera ver o seu próprio reflexo. Mas quem ele vê? O reflexo do pai dele. Quando eu era pequeno, ali por volta dos 7, 8 anos, 2 amiguinhos da minha igreja foram almoçar na minha casa depois do culto do domingo, né? Num domingo. E quando a gente é criança, a gente não é muito flor que se cheira, né? A gente gosta de aprontar, então a gente decidiu fazer uma coisa. A gente decidiu trocar de roupa, um com o outro, porque a gente achava que os meus pais iam nos confundir. Iam achar que eu era o fulano era o Beltrano e o Beltrano era eu. Óbvio que isso não aconteceu. Não chegou nem perto deles confundirem a gente. Mas na minha mente de criança, era isso que ia acontecer. Eles iriam olhar para mim e falar, não é o Carlos esse daí é o fulano. Espiritualmente falando, meus irmãos, é assim conosco. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós nos revestimos dele, quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus Cristo. Ele vê o seu Filho perfeito, que cumpriu a lei em nosso lugar. Ele é a nossa nova roupa. Nós deixamos de lado o nosso velho eu, a nossa velha identidade, o nosso velho modo de vida e nos revestimos de uma nova pessoa, Jesus Cristo. Em segundo lugar, através de Jesus Cristo, nós fazemos parte de uma nova comunidade, uma nova família. Isso que está nos dizendo o versículo 28. Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando somos alcançados por Jesus, Ele não nos deixa sozinhos, mas nos traz para pertencermos a um novo grupo, a sua igreja, a nossa nova família da fé. A Escritura enfatiza que dentro dessa nova família espiritual, ninguém é excluído, ou ninguém deveria ser excluído. Estar em Cristo transcende e transforma as nossas categorias sociais. Veja, ele não diz que não há mais diferença entre essas categorias sociais. Mas ele diz que elas já não importam mais, porque essas pessoas foram feitas um povo, um corpo, uma família, uma igreja. Na época de Paulo, os judeus estabeleciam uma grande barreira entre eles mesmos e a população de fora, as nações pagãs em contraste com Israel. Ou também aqueles que estavam livres, eram libertos, e os escravos. Também entre os homens e as mulheres. Há inclusive uma grande frase, uma frase bem famosa, que diz, uma oração de um judeu no século I. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não me fez um pagão, porque eu não nasci mulher e porque eu não sou escravo. 3 categorias de exclusão ali no primeiro século. E Paulo vai nos afirmar, vai argumentar que em termos salvíficos, em termos de se tornarem filhos de Deus, não há acepção de pessoas. O que quer que tenha nos excluído da promessa sobre a antiga aliança, agora é removido com o surgimento da nova. Essas distinções seculares não são mais barreiras para fazermos parte do corpo de Cristo, para fazermos parte do povo de Deus, da igreja. A luta e o sofrimento causados pelas diferenças de raça, de gênero ou de classe têm atormentado a humanidade por séculos e os seus prejuízos são incalculáveis. Mas somente em Cristo Jesus nós encontramos a reconciliação dessas diferenças
e, portanto, a unidade que nós precisamos entre os de raça, classe e gênero diferentes. O que Deus estabeleceu em Cristo, meus irmãos, nada mais é do que uma nova humanidade. O nosso relacionamento um com o outro é baseado inteiramente no nosso relacionamento com Ele. E à medida que nós nos unimos a Ele, nós nos unimos uns aos outros também. A nossa união com Cristo é a base da nossa comunhão com os santos, porque através de Cristo nós fazemos parte de uma nova comunidade. E em terceiro lugar, através de Cristo, nós temos direito a uma nova herança. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo continua aqui desenvolvendo um dos seus principais argumentos na carta de Gálatas, que é o fato de que pertencer à semente de Abraão, ser descendente do pai da fé, descendente desse patriarca tão importante para a história bíblica, não é algo determinado pela descendência física, e sim pela fé. Todos aqueles que crescem, ou melhor, todos aqueles que creem, assim como Abraão creu em Deus e em suas promessas, são considerados filhos de Abraão e, portanto, são também herdeiros da mesma promessa. Algo muito importante de se notar é o seguinte: no mundo antigo, o filho primogênito tinha vários privilégios que os seus irmãos não tinham. Por exemplo, ele tinha direito a uma porção dobrada da herança da sua família. Ele era considerado o chefe da família, o líder entre os irmãos. Se houvesse filhas mulheres, elas geralmente não recebiam herança, porque apenas os herdeiros do sexo masculino podiam herdar a riqueza da família. Mas lembrem-se, notem o que Paulo está dizendo aqui, que através de Cristo, Deus pega essas tradições e vira de cabeça para baixo. Porque Cristo é o primogênito de toda a criação. E todos os que se unem a Ele, sejam homens ou mulheres, sejam primogênitos ou não primogênitos, judeus ou gentios, livres ou escravos, todos que se unem a Ele se tornam herdeiros de bênçãos tremendas. Quais bênçãos são essas? Aos Gálatas, Paulo cita pelo menos 3. O reino de Deus, a vida eterna e uma nova criação. Aos Romanos, ele diz que os crentes herdarão o mundo. No livro de Hebreus, essa herança dos santos é referida como sendo a cidade futura, um reino que não pode ser abalado, uma pátria melhor, celestial. Mas é o livro de Apocalipse que traz essa promessa bíblica ao seu ápice, com a visão de um novo céu e uma nova terra. A cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva arrumada para o seu noivo. Isso é o que Deus prometeu há muito tempo a Abraão e aos seus descendentes. A reversão da maldição do pecado, a restauração da humanidade caída, a renovação de toda a criação. Quando nós pertencemos a Cristo, nós não apenas assumimos uma nova identidade, nós não apenas fazemos parte de uma nova comunidade, mas também compartilhamos da mesma herança de Cristo. Nós nos tornamos co-herdeiros com Ele. E eu quero finalizar trazendo para vocês, rapidamente, na verdade, a importância de, no início de mais um ano, nos lembrarmos dos benefícios que temos em Cristo Jesus, pela fé. Não há nada mais relevante ou mais prático para nós do que essa nova identidade,
essa nova comunidade e essa nova herança. Isso porque, se somos de Cristo, então não temos nada a temer, mesmo em tempos tão incertos, porque nós sabemos que Deus tem preparado grandes coisas, grandes heranças para aqueles que o amam, para os seus filhos. Se somos de Cristo, então devemos ter ânimo e encontrar nessa verdade forças para suportar as adversidades que virão sobre nós, lembrando que Ele é o nosso Pai amoroso, o nosso Pai bondoso. Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda quando precisamos. Quando lembramos que nós fazemos parte de uma nova comunidade, precisamos dar o devido valor a isso. Precisamos frequentá-la. Lembrar que Deus quer usar outras pessoas na minha vida para me abençoar. E lembrar que Deus quer me usar na vida de outras pessoas para que eu seja bênção na vida da minha comunidade de fé. Que eu seja usado por Deus no serviço a Ele. Se somos de Cristo, então devemos andar pela fé, vivendo uma vida verdadeiramente contracultural. Devemos olhar para os valores da palavra de Deus e não os abandonar. Devemos conhecê-los, procurar vivê-los, não para sermos aceitos por Deus, mas porque fomos aceitos por Deus. Devemos viver com esperança, lembrando que aqui nós não temos uma cidade permanente. Em vez disso, nós estamos aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Que nessa semana você seja fortalecido, lembrando que você é filho de Deus e, portanto, que você é herdeiro das promessas que Deus tem para você, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.